Você acredita em coisas que Jesus nunca ensinou e talvez nem saiba disso. Hoje eu vou te mostrar 3 dogmas que não existem na Bíblia, mas que 90% dos brasileiros seguem como verdade absoluta. E o terceiro vai te fazer refletir profundamente. Você sabia que 3 ensinamentos que milhões de brasileiros seguem fielmente não aparecem em lugar nenhum da Bíblia? Dogmas que foram construídos ao longo dos séculos, aceitos como verdades absolutas, mas que quando você abre as Escrituras Sagradas, simplesmente não estão lá. A busca por verdade é uma jornada que exige coragem. Coragem para questionar, para investigar, para ir além daquilo que sempre nos foi apresentado como inquestionável. E é exatamente isso que faremos hoje. Vamos mergulhar nas profundezas da história da fé cristã e descobrir 3 dogmas que, embora amplamente aceitos, não encontram respaldo direto nas páginas sagradas da Bíblia. Antes de começarmos, quero que você saiba que este não é um ataque à fé de ninguém. Pelo contrário, é um convite para que você conheça mais profundamente as raízes da sua crença. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade não deve ser temida. Ela deve ser buscada com sinceridade e humildade. Durante séculos, a Igreja estabeleceu doutrinas, criou tradições e consolidou ensinamentos que foram transmitidos de geração em geração. Muitos desses ensinamentos são belos, profundos e carregados de significado espiritual. Mas alguns deles não têm origem nas Escrituras. Eles nasceram de decisões humanas, de concílios, de interpretações que foram sendo construídas ao longo do tempo. E aqui está algo fascinante. 90% dos brasileiros que se declaram cristãos acreditam nesses dogmas como se fossem mandamentos divinos registrados na Bíblia. Mas quando você pega sua Bíblia e procura por eles, simplesmente não os encontra. Não é surpreendente? Não desperta em você a curiosidade de saber quais são esses ensinamentos? Pense por um momento. Quantas vezes você já ouviu algo na igreja, aceitou como verdade absoluta, mas nunca parou para verificar se aquilo realmente está registrado nas Escrituras Sagradas? Não há vergonha nisso. A maioria de nós foi criada dessa forma. Fomos ensinados a confiar, a aceitar, a não questionar. Mas o próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, nos orienta: "Examinai tudo, retende o bem." O primeiro dogma que vamos explorar está tão enraizado na cultura cristã brasileira que muitos ficarão chocados ao descobrir que ele não tem base bíblica direta. É algo que você provavelmente já viu, já praticou, já considerou essencial para a vida espiritual. Mas antes de revelarmos qual é, precisamos entender o contexto histórico. A Igreja Católica, ao longo de sua história milenar, realizou diversos concílios. Esses concílios eram reuniões de líderes religiosos que debatiam questões teológicas, doutrinárias e práticas. E foi em um desses encontros que nasceram muitos dos dogmas que hoje são considerados verdades incontestáveis. Não estou dizendo que esses concílios eram ruins ou que suas decisões não tinham propósito. Estou apenas destacando um fato histórico. Muitas doutrinas vieram desses encontros humanos, não diretamente da revelação bíblica. E aqui está o ponto crucial. Se algo não está na Bíblia, isso significa que ele é automaticamente errado ou prejudicial. Não necessariamente, mas significa que ele não pode ser apresentado como mandamento divino inquestionável. Há uma diferença enorme entre tradição humana e revelação divina. Jesus mesmo alertou sobre isso em Marcos capítulo 7, versículo 8. "Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens." Agora vamos ao primeiro dogma. E esse vai surpreender muita gente. Trata-se da doutrina do purgatório. Sim, o purgatório. Aquele lugar intermediário onde, segundo o ensinamento tradicional, as almas dos justos que morreram com pecados veniais passam por um processo de purificação antes de entrar no céu. Milhões de brasileiros acreditam nisso. Fazem missas de 7º dia, rezam pelos mortos, acendem velas, tudo baseado nessa crença. Mas aqui está o problema. A palavra purgatório não aparece uma única vez na Bíblia. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento.
Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse e não encontrará. A doutrina foi oficialmente estabelecida apenas no Concílio de Florença, em 1439, e reafirmada no Concílio de Trento, no século XVI. Alguns defensores dessa doutrina apontam para versículos que, segundo eles, sugerem a existência desse estado intermediário. Um dos textos mais citados é 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 15, onde Paulo fala sobre obras sendo testadas pelo fogo. Mas uma leitura cuidadosa mostra que Paulo está falando sobre o julgamento das obras dos crentes, não sobre um lugar de purificação pós-morte. Outro texto frequentemente usado é Mateus capítulo 12, versículo 32, onde Jesus menciona que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste mundo, nem no vindouro. Alguns interpretam isso como evidência de que pecados podem ser perdoados após a morte. Mas isso é forçar o texto a dizer algo que ele não está dizendo. Jesus estava simplesmente enfatizando a gravidade desse pecado específico. A Bíblia, na verdade, apresenta um quadro bem diferente. Em Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43, Jesus diz ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Não há menção de um período de purificação. É imediato. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo afirma: "Temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor." Novamente, não há espaço para um estado intermediário de purificação. Então, por que essa doutrina se tornou tão forte? A resposta está na história. Durante a Idade Média, o conceito de purgatório foi desenvolvido e se tornou extremamente lucrativo para a Igreja. As indulgências que prometiam reduzir o tempo no purgatório geraram fortunas. Foi justamente essa prática que levou Martinho Lutero a iniciar a Reforma Protestante em 1517. Não estou dizendo que as pessoas que acreditam no purgatório são más ou ignorantes. Muitas são sinceras em sua fé. Mas é importante reconhecer que essa crença não vem da Bíblia. Ela vem da tradição, da interpretação humana, de decisões tomadas por homens em concílios. E se vamos nos chamar de cristãos bíblicos, precisamos ter a honestidade de reconhecer isso. Se você está gostando deste conteúdo e quer continuar descobrindo verdades que transformam, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos muito mais revelações para compartilhar com você. Agora que já exploramos o primeiro dogma, vamos ao segundo. E este é ainda mais sensível, ainda mais profundamente enraizado na fé de milhões de brasileiros. Prepare seu coração, porque o que vamos revelar agora desafia séculos de tradição. Estamos falando da Imaculada Conceição de Maria. Atenção, não confunda isso com a virgindade de Maria ao conceber Jesus. Essa é outra questão. A Imaculada Conceição refere-se à crença de que a própria Maria foi concebida sem pecado original. Ou seja, que desde o momento em que ela foi gerada no ventre de sua mãe, Ana, ela já estava livre da mancha do pecado que, segundo a teologia tradicional, todos os seres humanos herdam de Adão. Esse dogma foi oficialmente proclamado pelo Papa Pio IX, apenas em 1854. Sim, você leu corretamente. Apenas em 1854. Isso significa que durante mais de 1800 anos de cristianismo, essa doutrina não era um dogma oficial. E mais importante ainda, ela não aparece em nenhum lugar da Bíblia. Vamos ser diretos. Não há um único versículo nas Escrituras que diga que Maria nasceu sem pecado. Nenhum. Os evangelhos nos apresentam Maria como uma mulher piedosa, escolhida por Deus, cheia de graça. Mas ser cheia de graça não é o mesmo que ser concebida sem pecado. De fato, a própria Maria reconhece sua necessidade de um Salvador. Em Lucas capítulo 1, versículo 47, Maria diz: "E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Pare e pense nisso por um momento. Se Maria não tivesse pecado, por que ela precisaria de um Salvador? A palavra Salvador implica salvação. Salvação de quê? Do pecado. Maria reconhece sua condição humana, sua necessidade da graça divina. O apóstolo Paulo é absolutamente claro em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Todos. Não diz todos exceto Maria. Paulo não faz exceções. A única exceção na Bíblia inteira é Jesus Cristo, que é apresentado como sem pecado em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Mas então, de onde veio essa doutrina? Como ela se desenvolveu? A resposta está novamente na evolução da tradição da Igreja. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia um crescente desejo de elevar Maria a uma posição cada vez mais especial. Isso era compreensível até certo ponto. Maria é a mãe de Jesus, ela teve um papel único na história da salvação. Mas houve um momento em que a veneração se transformou em algo que vai além do que a Bíblia ensina. No século IV, surgiram os primeiros escritos, sugerindo uma pureza especial de Maria. No século XII, alguns teólogos começaram a defender a ideia de que ela foi preservada do pecado original. Mas nem todos concordavam. Grandes teólogos medievais, incluindo Tomás de Aquino, inicialmente rejeitaram essa ideia. Ele argumentava que se Maria não precisasse de redenção, isso diminuiria a universalidade da obra redentora de Cristo. É fascinante observar como, ao longo dos séculos, a figura de Maria foi sendo cercada de dogmas que não têm base bíblica. Não é apenas a Imaculada Conceição. Há também a Assunção de Maria, proclamada como dogma apenas em 1950, que afirma que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Novamente, não há uma única menção disso na Bíblia. O problema não é honrar Maria. O problema não é reconhecer seu papel especial. O problema surge quando criamos doutrinas que não estão nas Escrituras e as apresentamos como verdades que devem ser acreditadas sob pena de estar em erro. Isso vai contra o princípio de que a Bíblia é suficiente para nos guiar em questões de fé e prática. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo escreve: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se a Escritura é suficiente para nos tornar perfeitamente preparados, por que precisaríamos de dogmas que não estão nela? Há uma questão mais profunda aqui. Quando elevamos Maria a um status quase divino, quando a colocamos em um pedestal tão alto que ela se torna livre do pecado por sua própria natureza, não estaríamos, de certa forma, diminuindo a humanidade de Jesus? Jesus escolheu nascer de uma mulher comum, uma mulher que, como todos nós, precisava da graça de Deus. Isso torna a encarnação ainda mais impressionante, não menos. Jesus não precisava de uma mãe perfeita para ser perfeito. Sua perfeição vem de sua natureza divina, não da natureza de Maria. O milagre da encarnação é que o Verbo se fez carne, que Deus se tornou homem, nascendo de uma mulher comum que disse sim ao chamado divino. A grandeza de Maria está em sua obediência, em sua fé, em sua disposição de servir, não em uma suposta ausência de pecado. Pense nas implicações práticas disso. Milhões de pessoas oram para Maria, pedem sua intercessão, acreditam que ela tem um poder especial diante de Deus por causa de sua suposta perfeição sem pecado. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só mediador. Não dois, não três, não uma hierarquia celestial de santos e santas. Jesus Cristo é o único caminho até o Pai. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não disse, ninguém vem ao Pai senão por mim e por minha mãe. Não disse, peçam a minha mãe que ela interceda por vocês. Ele disse que é o único caminho. Isso não diminui Maria. Na verdade, liberta Maria do peso de expectativas que nunca foram colocadas sobre ela pela própria Escritura. Maria era humana, maravilhosamente humana, e foi exatamente em sua humanidade que Deus operou o milagre. Ela não precisava ser sem pecado para ser escolhida. Deus não precisa de nossa perfeição para operar através de nós. Ele precisa de nossa disponibilidade. Veja os heróis da fé no Antigo Testamento. Abraão mentiu. Moisés matou um homem.
Davi cometeu adultério e assassinato. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu a igreja. E ainda assim, Deus os usou poderosamente. Por quê? Porque Deus não busca pessoas perfeitas. Ele busca corações dispostos. A verdade é que quando examinamos as Escrituras com honestidade, sem as lentes da tradição, vemos um quadro diferente. Vemos uma Maria humana, uma Maria que precisava de graça, uma Maria que cantou sobre Deus, seu Salvador. E vemos que elevar Maria além do que a Bíblia ensina é, na verdade, uma distração do foco central da fé cristã: Jesus Cristo e Ele crucificado. Quantas orações que poderiam ir diretamente a Jesus são direcionadas a Maria? Quantas pessoas colocam sua confiança na intercessão de Maria em vez de se aproximarem diretamente do trono da graça? Hebreus, capítulo 4, versículo 16, nos convida: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Podemos nos achegar diretamente. Não precisamos de intermediários além de Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a liberdade que Cristo nos trouxe. E quando criamos dogmas que não estão na Bíblia, quando construímos estruturas teológicas baseadas em tradições humanas, corremos o risco de obscurecer essa verdade simples e poderosa. E agora chegamos ao terceiro dogma. Este talvez seja o mais polêmico de todos, porque toca em uma prática que está no coração da vida religiosa de milhões de brasileiros. Estamos falando da confissão auricular obrigatória, ou seja, a necessidade de confessar seus pecados a um sacerdote para receber o perdão de Deus. Antes de prosseguirmos, deixe-me ser claro: não estou dizendo que confessar pecados é errado. A Bíblia, de fato, nos encoraja a confessar nossas falhas. O problema não é a confissão em si. O problema é a obrigatoriedade de confessar especificamente a um sacerdote como condição para o perdão divino. Esse é o dogma que não encontramos nas Escrituras. A prática da confissão auricular obrigatória foi oficialmente estabelecida apenas no Quarto Concílio de Latrão, em 1215. Sim, mais de 1200 anos depois de Cristo. O concílio decretou que todo cristão deveria confessar seus pecados pelo menos uma vez por ano a um sacerdote. Antes disso, a confissão existia, mas não era obrigatória, nem era vista como o único caminho para o perdão. Vamos olhar para o que a Bíblia realmente ensina sobre confissão e perdão. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe, não diz se confessarmos nossos pecados a um sacerdote. Diz simplesmente se confessarmos. A quem? A Deus. O texto mais citado para defender a confissão sacerdotal está em João capítulo 20, versículos 22 e 23, onde Jesus diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes são retidos. Mas precisamos ler esse texto no contexto. Jesus estava comissionando os apóstolos para pregar o Evangelho. Quando alguém crê na mensagem do Evangelho, seus pecados são perdoados. Quando alguém rejeita, permanecem retidos. Não é sobre um sacramento de confissão. É sobre a proclamação do Evangelho e a autoridade espiritual da Igreja como corpo de Cristo, para declarar o que Deus já fez. Perdoar aqueles que se arrependem e creem. Os apóstolos não tinham poder próprio para perdoar pecados. Eles proclamavam o perdão que vem através de Cristo. Aliás, quando Jesus estava na terra e perdoava pecados, os fariseus ficavam indignados. Em Marcos capítulo 2, versículo 7, eles diziam: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E eles estavam corretos em uma coisa: só Deus pode perdoar pecados. Jesus podia perdoá-los porque Ele é Deus, mas um sacerdote humano não tem esse poder divino. A Bíblia nos apresenta Jesus como nosso único e suficiente sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15 declara: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus é nosso sumo sacerdote. Não precisamos de intermediários humanos para chegar até ele. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu, simbolizando que o caminho até Deus estava agora aberto para todos. Não há mais necessidade de sacerdotes terrestres mediando entre Deus e os homens. Cada crente tem acesso direto ao trono da graça. Pense na liberdade que isso representa. Você pode, neste exato momento, onde quer que esteja, confessar seus pecados diretamente a Deus e receber perdão. Não precisa esperar um horário de confessionário. Não precisa marcar um encontro com um sacerdote. Não precisa passar pela humilhação de detalhar seus fracassos a outro ser humano que, por mais bem intencionado que seja, também é pecador como você. A Bíblia até nos encoraja a confessar pecados uns aos outros, em um contexto de comunidade e responsabilidade mútua. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Mas isso é diferente. É uma confissão mútua entre irmãos, não uma hierarquia, onde um tem poder de absolvição sobre o outro. Na igreja primitiva descrita no Novo Testamento, não vemos a prática da confissão auricular a sacerdotes. Vemos pessoas se arrependendo diretamente diante de Deus, vemos comunidades orando umas pelas outras, vemos a pregação do Evangelho e o chamado ao arrependimento. Mas não vemos filas de confessionários, não vemos sacerdotes absolvendo pecados, não vemos a estrutura sacramental que se desenvolveu séculos depois. O que aconteceu foi que, gradualmente, a igreja começou a desenvolver uma classe sacerdotal separada do povo comum. Os sacerdotes se tornaram mediadores necessários entre Deus e os fiéis. Isso criou uma estrutura de poder e controle. Se você precisa de um sacerdote para ser perdoado, você está sob o controle institucional desse sistema. Não é de admirar que essa prática tenha se tornado obrigatória justamente na Idade Média, quando a igreja tinha enorme poder político e social. Mas veja o que o apóstolo Pedro, que muitos consideram o primeiro Papa, escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Não um sacerdócio exclusivo de alguns, mas de todos os crentes. Cada cristão é um sacerdote diante de Deus. Essa é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, uma verdade bíblica que foi obscurecida durante séculos e redescoberta na Reforma Protestante. Você não precisa de um intermediário humano. Cristo é seu mediador, e você tem acesso direto ao Pai através dele. Há algo profundamente libertador nisso, quando você entende que pode se achegar a Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, sem precisar de permissão ou mediação humana. Sua fé se torna pessoal e viva. Você desenvolve um relacionamento direto com seu Criador. Suas orações não passam por filtros institucionais. Seu arrependimento não depende da disponibilidade de um sacerdote. E tem mais. Quando você confessa diretamente a Deus, você está tratando com aquele que conhece perfeitamente seu coração, suas motivações, suas lutas mais profundas. Um sacerdote, por mais sábio que seja, só conhece o que você decide contar. Mas Deus conhece tudo. Salmo 139, versículos 1 a 4 nos lembra: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Se Deus já conhece tudo, por que precisaríamos contar nossos pecados a um homem para que ele nos perdoe? A confissão a Deus não é para informá-lo de algo que ele não sabe. É para reconhecermos nossa necessidade, demonstrarmos arrependimento genuíno
e recebermos a graça que Ele oferece gratuitamente através de Cristo. O sistema sacramental da confissão obrigatória pode, na verdade, criar uma falsa sensação de segurança. Quantas pessoas confessam seus pecados mecanicamente, recebem a absolvição, cumprem a penitência imposta e seguem em frente sem verdadeiro arrependimento? O ritual substituiu a realidade. A forma substituiu o conteúdo. Jesus condenou esse tipo de religiosidade externa em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Exatamente o que estamos discutindo aqui. 3 dogmas que não vêm da Bíblia, mas de decisões humanas, de concílios, de tradições que foram sendo construídas ao longo dos séculos. O verdadeiro arrependimento não precisa de um confessionário. Ele precisa de um coração quebrantado diante de Deus. Salmos 51, versículo 17 declara: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Não menciona sacerdotes, não menciona rituais, não menciona penitências. Menciona um coração humilde que se volta para Deus. Agora que já exploramos esses 3 dogmas que não encontramos na Bíblia, precisamos refletir sobre uma questão mais ampla e profunda. Por que isso importa? Por que deveríamos nos preocupar se uma doutrina está ou não está nas Escrituras? Afinal, se essas práticas ajudam as pessoas em sua fé, qual é o problema? Essas são perguntas válidas e merecem respostas honestas. O problema não está em tradições ou práticas em si. O problema surge quando tradições humanas são elevadas ao mesmo nível ou até acima da revelação divina. Quando dogmas que não estão na Bíblia se tornam obrigatórios para a salvação ou são apresentados como mandamentos de Deus, cruzamos uma linha perigosa. Jesus enfrentou exatamente essa questão com os líderes religiosos de seus dias. Os fariseus e escribas tinham desenvolvido uma extensa tradição oral que, para eles, tinha a mesma autoridade que a lei de Moisés. Em Mateus capítulo 15, versículos 3 e 6, Jesus os confronta. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Invalidar a palavra de Deus por causa da tradição é um perigo real e presente em todas as épocas. Quando colocamos nossas tradições, por mais antigas e veneráveis que sejam, no mesmo patamar da Escritura, estamos dizendo que a revelação de Deus não é suficiente. Estamos dizendo que precisamos adicionar algo, que Deus deixou lacunas que nós precisamos preencher. Mas a Bíblia não apresenta a si mesma dessa forma. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, há um solene aviso. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Não devemos acrescentar nem diminuir. Essa advertência, embora se refira especificamente ao livro de Apocalipse, expressa um princípio que permeia toda a Escritura. A palavra de Deus é completa, ela é suficiente. Em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, lemos: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O que acontece quando dogmas não bíblicos se tornam centrais na fé das pessoas? Primeiro, cria-se uma dependência institucional. Se você acredita que precisa da igreja, dos sacramentos, dos sacerdotes para a sua salvação, você se torna dependente dessa estrutura. Sua fé não é mais entre você e Deus. É mediada, controlada, condicionada por uma instituição humana. Segundo, obscurece-se a simplicidade do Evangelho. A mensagem central da Bíblia é maravilhosamente simples. Você é pecador. Não pode se salvar por seus próprios méritos, mas Deus providenciou salvação através de Jesus Cristo. Creia nele, arrependa-se e você será salvo. É graça, é dom gratuito. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 declaram:
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas quando começamos a adicionar requisitos, quando dizemos que você precisa fazer isso, acreditar naquilo, participar desse sacramento, seguir aquele ritual, a graça deixa de ser graça. Torna-se um sistema de méritos disfarçado. E o pior, um sistema baseado em regras que nem sequer vêm de Deus, mas de tradições humanas. Terceiro, cria-se divisão desnecessária no corpo de Cristo. Quando dogmas não bíblicos se tornam marcas de ortodoxia, irmãos que deveriam estar unidos em Cristo ficam separados por questões secundárias. Não estou falando de negar verdades essenciais da fé, como a divindade de Cristo, a ressurreição ou a salvação pela graça. Estou falando de doutrinas que a própria Bíblia não ensina. Paulo tratou desse tipo de questão em Romanos capítulo 14. Havia disputas sobre dias especiais e sobre alimentos. Paulo ensina que nessas questões secundárias, onde a Escritura não é clara ou não fala, devemos ter liberdade e não julgar uns aos outros. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Agora imagine se, em vez de manter essas questões como secundárias, a Igreja tivesse transformado a observância de certos dias em dogma obrigatório para a salvação. Seria exatamente o que aconteceu com os 3 dogmas que exploramos. Eles começaram como práticas ou interpretações teológicas, mas foram elevados a status de verdades inegociáveis. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Questionar dogmas não bíblicos não é atacar a fé de ninguém. Não é menosprezar a sinceridade das pessoas. Muitos que acreditam nesses dogmas são pessoas profundamente devotas, que amam a Deus genuinamente. O problema não está na sinceridade, mas na fonte da doutrina. A história nos mostra os perigos de não questionar. Durante séculos, a Bíblia foi mantida longe do povo comum. As missas eram em latim, que o povo não entendia. As Escrituras não eram traduzidas para as línguas vernáculas. Por quê? Porque quando as pessoas começam a ler a Bíblia por si mesmas, começam a fazer perguntas, começam a comparar o que a Igreja ensina com o que a Bíblia diz, e às vezes descobrem discrepâncias. Foi isso que aconteceu na Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero leu Romanos e entendeu que o justo viverá pela fé, quando percebeu que a salvação não podia ser comprada com indulgências, quando começou a comparar as práticas da Igreja com os ensinamentos da Escritura, iniciou-se um movimento que transformou o cristianismo. Não porque Lutero quisesse destruir a Igreja, mas porque ele queria reformá-la, trazê-la de volta ao fundamento bíblico. A famosa frase sola Scriptura, somente a Escritura, tornou-se um dos pilares da Reforma. Não significa que tradição não tem valor. Significa que a tradição deve ser avaliada pela Escritura, não o contrário. A Bíblia é a autoridade final. Se uma tradição contradiz a Escritura ou acrescenta a ela, deve ser rejeitada ou, no mínimo, reconhecida como opinião humana, não mandamento divino. Hoje, 500 anos depois da Reforma, ainda enfrentamos os mesmos desafios. Ainda há a tentação de confundir tradição com revelação, de aceitar dogmas sem questionar, de seguir práticas porque sempre foram assim. Mas a verdade é que nem tudo que é antigo é bíblico. A idade de uma tradição não a torna divina. Pense nos bereanos, mencionados em Atos capítulo 17, versículo 11. Quando Paulo pregava para eles, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles não simplesmente aceitaram, eles examinaram, eles conferiram com as Escrituras e foram elogiados por isso. Deveríamos fazer o mesmo. Quando alguém nos ensina uma doutrina, deveríamos perguntar: isso está na Bíblia? Onde exatamente? E se não está, por que estamos tratando como se fosse verdade divina? Não é desrespeito. É exatamente o que somos chamados a fazer. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, Paulo nos instrui: examinai tudo, retende o bem. Os 3 dogmas que exploramos hoje são apenas exemplos. Há outros, mas o princípio é o mesmo.
Se não está na Bíblia, não pode ser imposto como mandamento de Deus. Pode ser tradição, pode ser prática devocional, pode ser interpretação teológica, mas não pode ser apresentado como palavra de Deus quando Deus não falou sobre isso. E isso nos leva a uma pergunta pessoal que cada um precisa responder. Qual é a base da minha fé? É a tradição da minha igreja? É o que meus pais me ensinaram? É o que o padre ou o pastor diz? Ou é a palavra de Deus revelada nas Escrituras? Se alguém vier e me mostrar que algo que acredito não está na Bíblia, estou disposto a reconsiderar? Ou minha lealdade é à instituição, não à verdade? São perguntas difíceis, mas necessárias. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade liberta, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando desafia o que sempre acreditamos, mesmo quando nos força a reconsiderar tradições que amamos. A verdade não é inimiga da fé, é o fundamento da fé genuína. E a verdade, em última análise, não é uma doutrina ou um dogma. É uma pessoa, Jesus Cristo. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Quando mantemos nossos olhos nele, quando fazemos da Escritura nossa autoridade, quando testamos tudo pela palavra revelada de Deus, estamos seguros. Não precisamos temer a investigação. Não precisamos temer as perguntas. Se nossa fé é verdadeira, se está fundada na rocha que é Cristo e sua palavra, ela resistirá a qualquer exame. Mas se está fundada em tradições humanas, em dogmas inventados, em estruturas que não vêm de Deus, então é melhor descobrir isso agora e buscar o fundamento sólido. Chegamos ao final desta jornada de descoberta. Exploramos 3 dogmas que 90% dos brasileiros acreditam, mas que não encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada: o purgatório, a Imaculada Conceição de Maria e a confissão auricular obrigatória. 3 pilares de tradição que foram construídos por mãos humanas, não revelados por Deus. Mas mais importante que conhecer o que não está na Bíblia é ter certeza daquilo que está: a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, o amor de Deus que nos alcança em nossa condição de pecadores, a suficiência da obra de Cristo na cruz, o acesso direto ao Pai através do único mediador, Jesus. Essas verdades estão claramente reveladas nas Escrituras e são o fundamento inabalável da nossa fé. Que este vídeo não seja motivo de divisão, mas de reflexão. Que cada um examine sua fé à luz da palavra de Deus e que todos nós, independentemente de denominação ou tradição, possamos nos unir em torno daquilo que realmente importa: Jesus Cristo e Ele crucificado. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se este conteúdo tocou seu coração e despertou o desejo de conhecer mais profundamente as verdades das Escrituras, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe seu like, compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa mensagem e deixe nos comentários o que você achou desta revelação. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Temos muito mais verdades transformadoras para compartilhar com você. Que Deus abençoe sua jornada de fé e conhecimento